Meus irmãos, a doutrina espírita na noite nos fala sobre os bons espíritas. Jesus, na sua bondade infinita, nos enviou essa doutrina maravilhosa para nos dar uma certeza absoluta do nosso destino, da grandeza que nós somos, do motivo pelo qual estamos encarnados na Terra. A doutrina espírita vem para nós associada com a ciência. Quando nós buscamos a base da doutrina espírita na ciência, nós veremos que a doutrina espírita nos mostra a lei da evolução. E muitas obras espíritas, espíritos que conviveram conosco, como André Luiz e muitos outros, nos demonstram a lei da evolução. Na lei da evolução, nós vamos ver na doutrina espírita que nós somos missionários de Deus ou co-criadores, que nós viemos para a Terra para transformar a matéria sólida condensada, que nós recebemos um arquetipo de Deus, passamos em todas as formas de vida e através de milênios incontáveis nós chegamos na condição humana. Foi uma vitória para todos nós que estamos encarnados na Terra na condição humana, porque no presente momento nós podemos expressar a nossa inteligência com facilidade. Temos um veículo construído por nós nesses milênios todos, que nos conduz, que expressa a nossa inteligência. E esse veículo nos mostra a doutrina espírita, que ele é constituído de trilhões de células, que essas células são comandadas pelo Espírito, é o veículo do Espírito. Ele aperfeiçoou esse veículo, passou em todas as formas de vida e hoje é um vitorioso se está na condição humana. E a doutrina espírita ainda nos mostra que quando nós passarmos para o plano espiritual, nós continuaremos a trabalhar a matéria que vibra em outra dimensão, que é também constituída de células, o nosso perispírito, e que recebem as nossas impulsões mentais. Nós sabemos da doutrina espírita que os espíritos superiores trocam de veículo para fazer viagens interplanetárias. Esse é o destino de todos nós. E nós sabemos também na doutrina espírita que esses seres que são comandados por nós no corpo físico foram criados por Deus, nasceram do hausto de Deus, e tudo que nasceu do hausto de Deus só obedece o amor. Quando nós expressarmos o amor, esses seres se engrandecem e nós teremos um veículo físico saudável, livres das doenças. Então, meus irmãos, para quem quiser estar bem, livre das doenças, tem que expressar o amor. Por isso, a necessidade de sermos bons espíritas, por isso, a necessidade do amor jorrar dos nossos corações em todo relacionamento nosso com o próximo, porque nos mostra a doutrina espírita que quando o ódio, a revolta, a maldade é expressada por nossa mente, nós destruiremos esses seres e causaremos doenças gravíssimas para nós. Então o amor é a razão de ser bom, de ser bons espíritas, de respeitar o semelhante, de amar o próximo como a si mesmo, porque se nós não assim fizermos, nós estaremos nos autodestruindo. Então a doutrina espírita tem uma razão baseada na ciência, na necessidade de sermos bons e na necessidade de lutar para aperfeiçoar sempre o nosso veículo, para que um dia nós possamos produzir um veículo para vivenciar os planos felizes, para navegar entre as estrelas, para percorrer distâncias longínquas no universo,
objetivo que muitos dos espíritos já o fazem, que está direcionado para todos nós. Então a doutrina espírita nos mostra que o bem, que o amor é que nos engrandece. Nós não podemos de forma alguma expressar por nossa mente os atos malévolos. E a doutrina espírita também nos mostra que nós estamos sob o comando do corpo físico e que jamais poderemos deixá-lo. Quando nós destruirmos as nossas células, nós teremos um corpo deficiente na encarnação presente e nas futuras, principalmente através dos tóxicos. Quando nós usamos um tóxico, nós vamos criar uma doença física e uma doença mental para nós. Uma doença mental, porque os tóxicos abrem as vidas do pretérito nosso e nós passamos a perceber as vidas inferiores que nós já vivemos. Ora, se nós observarmos, nós passamos em todas as formas de vida, estivemos nos veículos dos seres inferiores e irracionais. Quando nós usamos um tóxico, nós poderemos passar a observar essa personalidade e trazê-la para a encarnação e passar a viver uma personalidade irracional, nos levando a ser bipolar ou nos levando mesmo à loucura. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é a grande bênção de Jesus, que nos ajuda a ser feliz, que nos ajuda a ter saúde física, saúde mental. Ainda a doutrina espírita nos mostra que todos nós encarnamos na Terra já há milênios, com milhares de encarnações, e nos mostra que o espírito, na realidade, não tem sexo. Quando o espírito vai reencarnar, ele decide com aquele parceiro no mundo espiritual se ele vai ocupar um sexo masculino ou um feminino, e vem para a Terra para formar a família, para trazer os seres determinados por Deus para o progresso. Muitos dos nossos irmãos hoje que usam tóxico voltam no passado e abrem uma personalidade inversa da qual ele está representando na Terra. Então, por esse motivo, também nós não podemos fazer uso de tóxico, porque se nós usarmos um tóxico na condição masculina, poderemos ir ao passado e voltar na condição feminina, ou vice-versa. As mulheres também poderão usar e voltar na condição masculina. Ora, sem dúvida alguma, isso vai gerar um prejuízo grandioso para nós. Então nós temos na doutrina espírita de entender a grandeza que somos um co-criador, que somos missionários de Deus, que existimos e movemos no corpo físico. O apóstolo João, no Novo Testamento, no capítulo 10, ele nos diz, no versículo 34, vós sois deuses. Então nós somos deuses, trabalhando, encarnado na Terra. Nós sabemos na doutrina espírita que toda a interação nossa mental impulsiona seres que relacionam conosco, podem ser na matéria condensada, podem ser no nosso corpo físico, as nossas expressões, aonde estiver, nós estaremos impulsionando seres. Se nós estivermos em casa, na fonte, lavando uma roupa, no ato de lavar uma roupa, a nossa mente impulsiona aqueles seres daquela roupa, que são átomos que viverão a eternidade, que sofrem as nossas impulsões mentais e que progredem. Nós sabemos que na respiração também, nós transformamos moléculas que vão viver a eternidade. Ou na alimentação, quando alimentamos, nós impulsionamos seres que viverão a eternidade. Então, a nossa função é grandiosa quando ocupamos um corpo físico. Ora, por que nós fazemos isso? Nós, em outros planos evolutivos, para chegar na condição de espírito, fomos auxiliados. Agora nós temos uma grandiosa dívida para com Deus. Nós temos que aceitar a encarnação que estamos no presente momento, porque é ela que nos dará o direito de vivenciar os planos felizes. E nós sabemos da doutrina espírita que nenhum espírito jamais vai viver sem o corpo físico.
se nós eliminarmos o nosso corpo físico, nós ficaremos no mundo espiritual, muitas vezes, no estado ovoide. Então nós não poderemos destruir esse serviço maravilhoso que Deus concedeu a todos nós. Nós temos que entender que somos missionários de Deus, que foi uma grande responsabilidade, que não importa a situação financeira que nós estivermos desfrutando na terra, quem está num corpo físico só pode transformar matéria, só pode acionar seres que viverão a eternidade. Então, a depressão não pode fazer parte das nossas vidas, porque nós somos seres importantes, nós somos missionários de Deus, nós somos criadores, nós existimos e vivemos em Deus. Então, é glorioso o nosso futuro. Nós não temos motivo para invejar aqueles que comandam o poder econômico, porque nós sabemos que o Espírito só pode transformar matéria. O orgulho, a vaidade, faz aqueles que comandam o poder econômico achar que são muito superiores, mas estão profundamente enganados, porque o Espírito encarnado só pode transformar matéria. Meus irmãos, então agradeçamos essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de estar encarnados e procuremos a expressar em todas as interações nossas o amor que aciona os seres que convivem conosco na nossa interação, como aciona a nossa família, os nossos companheiros e todos aqueles que nos observam na sociedade. Que todos nós expressemos sempre o amor de nossos corações, para que a felicidade esteja sempre conosco e a saúde física e mental, e que aqueles que nos observam vejam a glória de ser um missionário de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê muita força para que cada um faça o melhor de si mesmo. Que assim seja.